Shalom, shalom, glória a Deus. Estou de volta com mais um vídeo para a nossa meditação. Eu quero trazer algo para os irmãos nesse dia de hoje. É algo polêmico, né? Que as pessoas têm comentado, falado, ensinado, criticado. Uns apoiam, outros não apoiam, uns entendem, outros não entendem. E eu vou dar a minha versão aqui, o que eu entendo desta parte. Passar para os irmãos aí. E vai até o final desse vídeo que é interessante. Existe ministério pastoral feminino? Existe pastora? A Bíblia fala sobre pastora. O que vamos entender? O que nós podemos achar? Qual o conteúdo podemos encontrar na Bíblia que apoia o ministério pastoral feminino? Será que as pastoras podem pastorear? Irmãos, eu tenho muitos versículos, bastante versículos, que eu, pesquisando a palavra de Deus, estudando a palavra de Deus, eu encontrei muitos versículos que traz uma interpretação boa para o nosso entendimento. E eu quero passar aqui para a igreja o que eu entendi, a questão da pastora. Amém, irmãos? Glória a Deus. Sou o profeta Claudemir, pastor e líder da Igreja Apostólica Revelação do Último Dia, Avivamento para as Nações. Cobertura espiritual, apóstolos Silvio e Maria Ribeiro, do Rio Grande do Sul, da Catedral Global do Espírito Santo. São os meus pais na fé, a igreja onde eu recebo cobertura. E moro e prego a palavra na cidade de Salesópolis, precisamente mais aqui no bairro do Fartura, no Salão da Chu, como é conhecido, Espaço Terra Nova, número 151, Travessa São Sebastião, número 151, Salesópolis, São Paulo. Ministração, palavra, cura e libertação. O Senhor me deu o dom, né? Então tenho o dom da palavra, cura e libertação. Minha esposa, profetisa Clélia, eu tenho pastores. E temos aí as redes sociais, Facebook e YouTube. E agora também o Pai. Estou aqui, irmãos. Mais uma vez, quero dizer para os irmãos que eu não gosto de apontar, criticar e menosprezar a religião de ninguém, pensamentos de ninguém. A minha obrigação como pregador do Evangelho de Jesus Cristo é anunciar a palavra de Deus. E eu vou escrevendo, vou falando aquilo que vem no meu coração, né? E eu quero que você ouça antes de me julgar, ok? Depois que você ouvir, se você achar interessante ou não interessante, você pode comentar aí e dizer o que você acha desse pensamento que eu vou apresentar agora para vocês. Dentro da palavra de Deus, alguns versículos que eu separei para poder estar trazendo para a igreja esta questão que é tão polêmica nos nossos dias de hoje. Pastora, ministério feminino, há uma crítica muito grande. E grandes homens de Deus que pregam a palavra de Deus, que têm grandes ministérios, né, criticam muito isso. Mas eu tenho alguns questionamentos, algumas perguntas e algumas colocações para fazer a esse respeito. Primeira colocação que eu quero fazer é o seguinte. João Batista disse assim: ninguém pode fazer nada se do céu não for lhe dado. Ninguém pode fazer nada se do céu não for lhe dado, não for entregue. Então ninguém pode fazer nada. O reino dos céus não se diz macho, fêmea. O reino dos céus não é comida nem bebida. O reino dos céus é dentro de nós. O reinado de Deus é dentro de nós. Quem trabalha através desse reinado é o Espírito Santo. Porque Deus é um Deus trino, todo mundo sabe disso. Ele é ontem, hoje e eternamente. Pai, Filho e Espírito Santo. Deus, ele é. Deus existe, Deus, ele é. Deus, ele é supremo. E o Espírito Santo age em nós. O Espírito de Deus age em nós. Então, para entendermos isso, se pastora pode ser usada por Deus na pregação,
Vai alguém dizer que, pastora, eu já ouvi, né, como grande apóstolo Pedro Medina, que eu acompanho, e tem muitos ensinamentos desse homem, de Deus na terra, que tá, né, faz a diferença, apóstolo Pedro Medina. Então, a gente tem algumas colocações aqui, pessoal, e algumas colocações que eu trouxe de ensinamentos que recebi de outros homens de Deus, que anunciam a palavra de Deus, né? Eu vejo as pessoas criticarem, falar mal dos homens de Deus, criticar os homens, o homem não faz nada, Deus, o homem não pode operar nada, quem faz é Deus, esses homens aí e tal, charlatão, e xingando todos os homens. E a Bíblia diz assim que o princípio da honra é o primeiro princípio que que nós devemos ter. E se você não conseguir ver Deus no homem, você não vai conseguir ver Deus em Jesus Cristo, o homem, porque Jesus se fez homem, Deus se fez homem a manifestar a glória de Deus. Então, vamos lá, para não ficar, porque eu não tenho muito tempo aqui, eu não quero prolongar muito, né? O meu foco aqui é falar sobre o ministério pastoral. Eu tenho muita coisa para argumentar, muita coisa para falar, mas eu quero falar do ministério pastoral. Na introdução eu coloquei aqui, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. Para mim começar essa pregação, eu fui lá em Gênesis capítulo 1, versículo 27. Todas as pregações que eu faço é baseada no princípio, porque Deus era, Deus é e Deus será. Princípio, meio e fim. Então eu preciso ir lá no começo, pegar alguma coisa do início, onde Deus iniciou tudo, e trazer para o meio e depois chegar até o final, uma conclusão. Eu não tenho teologia, não tenho estudo, eu sou uma pessoa leiga, não tenho estudo, não me formei para nada. Eu era um agricultor, um pedreiro, e de repente me vi pregando o evangelho e Deus me abriu a mente da pregação da palavra. Tudo que eu prego sem teologia, prego tudo debaixo da exousia, né? Autoridade, poder e palavra. Não sou melhor do que ninguém, não digo que a teologia é ruim, não digo que não é bom fazer, não digo que devo fazer. Eu não consegui fazer porque eu não tenho estudo. Então, se eu não tenho estudo, eu não consegui fazer teologia por causa disso, e achei desnecessário da minha parte, por causa do conhecimento que eu tenho, e eu vejo o teólogo pregar, eu não vejo diferença nenhuma das nossas pregações, pregamos igual. Então, aqui, o homem foi criado à imagem e à semelhança de Deus. O versículo 27 do capítulo 1 de Gênesis: assim Deus criou o ser humano, a sua imagem, a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Quando Deus criou o homem e a mulher, aqui Deus começou a criação fazendo um homem e uma mulher. Depois ele disse no versículo 28, e Deus os abençoou e lhes disse: sejam fecundos, multipliquem-se e enchem a terra. A parte A do versículo 28. Nesse tempo, o homem era um com Deus, pois o Espírito de Deus estava sobre o homem. Depois da queda do homem, o homem foi distinguido da glória de Deus, e a semelhança de Deus no homem não tinha mais. O homem desobedeceu a Deus e perdeu a glória, o Espírito. O Espírito de Deus. O Espírito de Deus. Então vamos ler, vamos considerar a importância do Espírito Santo em nossa vida. Ele é quem nos dá o poder de sermos a imagem e a semelhança de Deus. Vamos parar por aqui. Então, o Espírito Santo, quando Deus criou o homem, Deus colocou no homem a sua imagem, a sua semelhança, o seu espírito. A semelhança quer dizer que Deus deu ao homem capacidade de fazer o que ele faz. O homem faz o que Deus faz, porque ele é semelhante a Deus. É a imagem e a semelhança de Deus. E quando Deus falou, Deus criou o homem, a imagem de Deus o criou, e depois embaixo fala, criou a sua imagem, os criou, porque o homem e a mulher é a imagem e a semelhança de Deus. A mulher também é semelhança de Deus. Primeiro que
A mulher e o homem, ela se torna um quando se une. Então, a Bíblia diz que não há separação, se torna uma só carne. É uma só carne. Não dá para você pegar um copo com água pela metade, depois você vir com a outra metade e completar o copo com água e depois separar. Não dá. O homem é a cabeça e a mulher é o corpo. Então, há uma união, como Cristo uniu a igreja, como a união de casamento. Então, se tornamos um com Cristo, se tornamos um com Deus. Quando se tratamos da semelhança de Deus, nós estamos falando a imagem interior, o espírito, que não há diferença entre espírito de homem e espírito de mulher. Não há diferença nisso. Quando se trata de reino de Deus, nós estamos falando de vida espiritual. Estamos falando de governo espiritual, de resgate de almas, de resgate de autoridade, de governo. Jesus veio trazer um reinado, separou. A Bíblia, ela não vai relatar homens e mulheres. É muito pouco. A Bíblia só vai falar de uma mulher quando tem uma história para contar através dessa mulher. Mas toda vez que a Bíblia faz contagem, ela não menciona a mulher, não menciona criança e nem homens velhos. Somente homens a Bíblia menciona. Então, quando Deus diz façamos o homem, ele diz a humanidade. Ele está falando da humanidade, do ser humano, as pessoas. Eu leio a Bíblia em várias versões. Eu estou lendo aqui, essa leitura aqui é na versão da Almeida corrigida, né, que eu tenho ela aqui, ó, é Almeida, Nova Almeida atualizada. Essa aqui é a Nova Almeida atualizada. Foi dessa aqui que eu tirei o versículo 28 e 27. Ok? Então, notem e prestem atenção no Espírito Santo, porque através do Espírito Santo é que fazemos a obra de Deus. Sem o Espírito Santo, ninguém faz a obra, irmãos. E o Espírito Santo não escolhe macho ou fêmea para fazer a obra. Ele faz a obra, porque quem faz é o Espírito Santo. Deixa eu ver aqui onde eu parei. A imagem, semelhança, tal. O Espírito de Deus. Vamos à importância do Espírito na vida. É Ele quem nos dá o poder de sermos a imagem e a semelhança de Deus. Foi quando Deus começou a revelar o seu plano secreto, porque Deus tinha um plano secreto. Quando Deus quis revelar o seu plano secreto, nossa união com Cristo, dando Cristo como cabeça da igreja, que é o seu corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Deus quis revelar seu plano secreto quando ele fez isso. Ele deu Cristo, ele estava querendo formar o corpo de Cristo. Eu tenho que correr porque senão não vou conseguir. Já está com 13 minutos aí e eu consigo gravar só 30 minutos aqui. Metade do tempo já está indo. Então, o plano secreto, né? O plano secreto de Deus. Efésios, capítulo 1, do versículo 9 ao 11. Fez o que havia fez o que havia resolvido fazer em nós. Revelou o seu plano secreto que tinha decidido realizar por meio de Cristo. Esse plano é unir no tempo certo, debaixo da autoridade de Cristo, tudo que existe no céu e na terra. Todas as coisas são feitas de acordo com o plano e com a decisão de Deus, de acordo com sua vontade e com aquilo que ele havia resolvido, desde o princípio. O plano de Deus desde o princípio. Deus nos escolheu para sermos o seu povo, por meio da nossa união com Cristo. Daí, irmãos, por estarmos unidos com Cristo, isso aqui acrescento, né? Por estarmos unidos com Cristo, somos um com Ele.
assim somos chamados de corpo de Cristo. E ele é a cabeça. Nós somos o corpo de Cristo. E ele é a cabeça. O apóstolo Paulo escreveu lá em 1 Coríntios capítulo 12. Quem quiser ler lá, vai ler lá 1 Coríntios capítulo 12, que fala sobre o corpo. Comparando o corpo humano como o corpo de Cristo. E eu vou comparar o corpo humano também com o corpo de Cristo. O meu corpo, por exemplo, tem vários membros do meu corpo que é chamado de, com nome feminino, como a boca, a orelha, perna, né? São todos femininos, barriga, né? Tem vários membros do meu corpo que é feminino e eu não sou separado, eu sou um corpo só. Eu sou um corpo só, com a orelha, com a boca, com a perna, todos nomes femininos no meu corpo. Então, eu sei que talvez, isso tem nada a ver, mas se você for um pouco espiritual, você vai conseguir entender, porque Jesus era simples, ele fazia comparações, né, para explicar o mundo espiritual. Por estarmos unidos com Cristo, somos um com Ele, e assim somos chamados de corpo de Cristo, e Ele é a cabeça. Nesse caso, não existe diferença entre homem e mulher, todos somos parte desse corpo. Em Gênesis 1 e 26, vamos ver o que está dizendo em Gênesis 1 e 26, deixa eu pegar aqui, vou pegar o celular aqui que é mais fácil. Gênesis 1 e 26, eu vou ler agora na linguagem 20, Gênesis 1 e 26, vamos lá, Gênesis 1... e 26. Aí ele disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão como nós, que se parecerão conosco. Eles terão o poder sobre os peixes. Serão como nós, que se parecerão conosco. Gênesis, Deus disse: agora vamos fazer os seres humanos, que serão parecidos conosco. Ele disse: os seres humanos, ou seja, as pessoas. Deus falou: vamos fazer as pessoas. Seres humanos, as pessoas. Certo? Em Efésios 4 e 11, ele diz: foi ele mesmo quem deu dons às pessoas. Quando Deus disse: vamos fazer as pessoas, fazer os seres humanos, Deus estava se referindo às pessoas. Deus estava se referindo a todos os seres humanos. Vamos fazer os seres humanos. E quando em Gálatas diz: ele mesmo deu dons às pessoas, ele colocou uns para apóstolos e outros para profetas, outros evangelistas e ainda outros para pastores e mestres da igreja. Ele fez isso para preparar o povo de Deus para o serviço cristão, a fim de construir o corpo de Cristo, para o serviço cristão. A palavra cristão quer dizer pequeno Cristo. Não importa se é mulher, não importa se é homem, é membro do corpo de Cristo. E o corpo de Cristo está sendo formado. Nós estamos formando o corpo de Cristo. Quando o corpo de Cristo for totalmente formado, virá o fim. Vai acabar o mundo quando formarmos o corpo de Cristo. Quando conseguimos formar o corpo de Cristo. A todo momento, estamos agregando membro a esse corpo. A todo momento, estamos trazendo membros a esse corpo. Então, se você é pastor, se você é pastora, apóstolo ou apóstola, profeta ou profetiza, no meu ponto de vista, estamos enquadrados aqui, porque Deus deu dom às pessoas. Deus deu dom aos homens. Deus deu dom aos seres humanos. Os homens são os humanos. A palavra homem quer dizer exatamente ser humano. Humano, a palavra humano. Deus deu dom ao humano, ao homem humano, ao ser humano, à mulher, a criança. Não tem idade para pregar o evangelho, não tem idade para ter dons, não tem sexo, não tem nada disso. Amém, irmãos? Esse é o meu ponto de vista. E eu quero que vocês podem comentar aí, né? E se concorda comigo ou não, mas eu estou dando aqui, tem muito mais outros versículos que eu posso ficar aqui bastante tempo falando com você. Se você quiser
conversar comigo no particular depois, só me procurar aí, tirar alguma dúvida, ou esclarecer alguma coisa, me falar alguma coisa, me acrescentar alguma coisa, ou desconcordar de alguma coisa, não tem problema. Você está livre para isso. Tá? Então, o corpo de Cristo, o corpo que somos nós, não pode ter diferença. Tá? O serviço cristão, para entendermos isso, vamos ler Gálatas 3, 27 e 28. Espera aí. Cristão. O que é cristão? Pequeno Cristo. O que você tem no seu corpo? As qualidades de Cristo. Tá? Então vamos ler Gálatas 3, 27 e 28. E aqui eu vou encerrar, né? Aqui eu encerro essa parte. Versículo 27. Porque vocês foram batizados para ficarem unidos com Cristo. E assim se revestirem com as mesmas qualidades do próprio Cristo. Se revestirem com as mesmas qualidades do próprio Cristo. Vocês foram batizados para ficar unidos com Cristo. E assim se revestirem com as mesmas qualidades do próprio Cristo. A qualidade do próprio Cristo. Ah, mas Cristo é homem. Como é que vai ter qualidade de Cristo numa mulher? Jesus Cristo é homem. Deus é homem. Como é que vai ter uma qualidade de Deus numa mulher? Existe característica de Deus que só tem na mulher? Existe característica de Deus que só tem no homem? Quando o homem se une com a sua mulher, completa Deus. Amém, irmãos? Então não faça diferença. Não se preocupe com isso, com aquilo. Não se preocupe com... Pregue somente a palavra de Deus. Gere Jesus Cristo nas pessoas. A qualidade de vida, o jeito de viver, o jeito de pensar, as qualidades de Cristo numa pessoa, muda ela. Caso contrário, não vai mudar ninguém. Jesus disse lá em João 14 e 6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Na tradução hebraica, sabe o que esse versículo quer dizer? Eu sou a pessoa que vocês devem ser. Também quer dizer isso. Eu sou a pessoa que vocês devem ser. Devemos ser igual a Jesus? Tem outro versículo que você pode mostrar para mim, apóstolo? Sim. 1 João capítulo 4, versículo 17. Assim, o amor em nós é totalmente perfeito, para que tenhamos coragem no dia do juízo, porque como ele é, somos nós neste mundo. Amém? Então, e Jesus repartiu conosco a sua grandeza divina. Primeiro, no capítulo 1 de João, no capítulo 17 de João, no versículo 22. João 17 e 22. João Evangelho de João. 17 e 22. Pai, aquela grandeza divina que eu recebi contigo desde o começo do mundo, desde a fundação do mundo, eu reparti com eles. Com eles quem? Com as pessoas. Com as pessoas quem? Com o homem, com mulheres e com tudo. A divindade de Deus em mim opera milagres. A divindade de Deus em mim opera as maravilhas. A divindade de Deus na minha pessoa revela Deus em mim. Jesus disse também, 1 João, capítulo 1 de João, versículo 1. Pai, chegou a hora. Revela o seu filho, para que ele glorifique o seu filho, para que ele revele a sua grandeza gloriosa. Deus quer revelar a grandeza gloriosa dele através de mim e através de você. Para isso ele vai me glorificar e vai glorificar você. O que a palavra glorificar quer dizer? Ele vai dar a parte divina, a parte necessária, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo é a parte divina que está em você. E o Espírito Santo vem em corpo feminino e em corpo masculino. O Espírito Santo entra em mulher e entra em homens. Quando a pessoa está no altar pregando, se você olhar para uma mulher, você vai ver a mulher pregando. Mas se você olhar para o Espírito Santo, você vai ver o Espírito Santo usando ela. Quando você vê um homem pregando no altar, você vai falar assim, olha lá um homem pregando. Você não é espiritual o suficiente para ver Deus no homem. Quando o homem pega o microfone para pregar a palavra de Deus, ele empresta a boca para o Espírito Santo, e o Espírito Santo faz o trabalho que tem que fazer. Então quem fez e quem vai fazer é o Espírito Santo. Sempre será. Deus é um Deus trino. Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O Deus Espírito Santo está dentro de mim, está dentro de você, transformando você em imagem e semelhança de Deus, trazendo uma divindade para você. O nome Adam, no hebraico, quer dizer parte sangue, parte terra e parte divina. Essa parte divina, Deus soprou dentro de Adão quando ele era um boneco. Essa parte divina, Deus soprou no ventre de Maria quando ela gerou o corpo de Jesus. Essa parte divina, Jesus disse quando partiu, falou em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Ou o Espírito Santo não desce nas mulheres, só desce nos homens.
que recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Em Marcos 16 e 15 diz assim, ó: esses sinais seguirão aos que crerem, em meu nome falarão nova língua, pegarão na serpente, se beberem alguma coisa mortífera, não farão dano algum, e quando colocarem as suas mãos sobre os enfermos, estes ficarão curados. Está dizendo lá que vai descer sobre os homens, não sobre as mulheres, sobre os que crerem. Quem crer farão as mesmas obras que eu faço. Jesus disse: se vocês crerem em mim, farão as mesmas coisas que eu faço. Tanto homens como mulheres, irmãos, para com isso. Esse é o meu ponto de vista, esse é o meu jeito de pensar, e eu tenho certeza que também tenho o Espírito Santo de Deus, tá? Eu tenho o Espírito Santo de Deus, não estou aqui sentado aqui, dizendo que eu sou o dono de tudo conhecimento, não. Mas eu tenho certeza em quem tenho crido. Por que eu tenho o Espírito Santo de Deus? Porque eu coloco a minha mão sobre o paralítico, ele anda. Coloco a mão sobre o cego, ele vê. Se eu coloco a minha mão sobre uma pessoa enferma, ele é curado. Os demônios escutam a minha voz, em nome de Jesus, e vai embora. As pessoas estão sendo libertas, curadas, estão sendo transformadas através da minha vida. Eu só posso ter o Espírito Santo. Homem nenhum pode fazer nada se do céu não lhe for dado. Jesus estava junto com Nicodemos, que Nicodemos disse para Jesus: sabemos que Deus enviou o Senhor, porque ninguém pode fazer o que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Para com esse negócio que tem pombagira em cima do altar. Esses negócios, tem mulher maquiada em cima do altar, expulsando demônio, tá tudo cheio de pombagira. Não sente com os demônios para falar mal de ministro. O demônio é mentiroso. Pode um demônio expulsar outro demônio? Mas viriam falsos profetas e fariam prodígio que, se possível, enganaria até mesmo os escolhidos. Se possível fosse, enganaria. Não é possível, então não vai enganar. E outra coisa, Jesus disse que faria um milagre, sim, mas não em meu nome. E quando estavam fazendo em nome dele, não seguia, ele não proibiu. Senhor, tem alguns homens expulsando e curando em seu nome lá, mas ele não nos segue, e nós mandamos eles parar. O que Jesus disse para o seu discípulo? Não mande que eles parem, deixe-os pregar, porque quem é por nós não é contra nós. Jesus disse: quem comigo não ajunta, espalha. Você é um ajuntador de pessoas ou é um espalhador? O evangelho já é criticado. A nossa vida de pregação